Colegas, este é mais um informe da NNP. E dessa feita vamos falar sobre a fraude do Ateste-Med e sobre a reposição dos dias de paralisação. Voltando à fraude do Ateste-Med, nós gostaríamos de estar, primeiro, solicitando a todos vocês, aqueles que ainda não fizeram, que façam, que vocês recusem a realização do Ateste-Med. Peçam a retirada desta atribuição do rol das atribuições seu, da perícia médica, ao seu DR. Requeiram isso. E, porventura, se vocês ainda estiverem fazendo, declinem. Vocês precisam sair dessa fraude. Isso é uma fraude que vocês poderão ser responsabilizados a qualquer momento até o fim de 10 anos. Você tem casos mais absurdos. Imagine uma senhora de 82 anos que nunca contribuiu para a Previdência, passa a contribuir e depois de um ano ela vai e requer o Ateste-Med com a sua assinatura. Veja, quem vai pagar isso vai ser você, que vai ressarcir ao público, ao INSS, à Previdência. Esse orçamento não vai poder ficar dessa forma. A mesma coisa, uma outra segurada, que com um caso gravíssimo, um CA de mama, só que ela tinha doença pretérita ao ingresso. E depois de muitas tentativas na perícia presencial, todas foram indeferidas, ela meteu o Ateste-Med e teve o reconhecimento do direito através do Ateste-Med. Olha que loucura que vocês estão fazendo. Saiam disso enquanto podem. Por favor, doutor Francisco. Olá a todos. Como o Argolo já falou, o que está acontecendo é que o Ateste-Med ele não reconhece D&D. Então, a gente tem caso aqui de doença grave que a pessoa não era afiliada à Previdência antes, que está ganhando benefício. Nós temos caso de unha encravada que está ganhando benefício na Ateste-Med. São situações que vão gerar no futuro cobrança por parte dos órgãos de correição. Lembrando que o Ateste-Med frauda a lei porque ele está dando reconhecimento por doença, quando, na verdade, a lei fala em reconhecimento por incapacidade. E também tem a questão que a ANP colocou das fraudes dos atestados xerocados. A gente precisa, no mínimo, que seja um atestado eletrônico seguindo as regras de assinatura eletrônica do ICP Brasil. Tudo que não foi isso, vocês precisam mandar para o presencial aqueles que ainda estão fazendo Ateste-Med, e a gente recomenda que todos peçam para que esse serviço seja retirado do seu rol. Nós estamos vivendo uma época de total desgoverno, aonde o Brasil ele está perdendo credibilidade dentro e fora das suas fronteiras. Vejam que o presidente foi para o Egito e abriu as tumbas dos sarcófagos, né? Vide as pessoas que estão sendo agora colocadas como chefes, né? Verdadeiras múmias do passado. Ele está descongelando esse passado sombrio e dando cargo para militantes do partido num total ato de ocupação de cargo político e descompasso com a gestão. O número de beneficiários de auxílio-doença em São Paulo já aumentou 50% desde o início da Ateste-Med. Isso é uma bomba que vai explodir no colo do presidente do INSS e do ministro. E a perícia não pode compactuar com isso. E saibam, senhores, não fiquem achando que a ANP desistiu. Em março vai vir quente. Muita coisa vai acontecer em março com relação aos movimentos que a gente tem feito. A gente precisa da categoria unida e da categoria combatendo aquele que é o principal inimigo da carreira atualmente, que é o Ateste-Med. Eles estão usando a Ateste-Med para congelar nossa carreira, congelar nosso salário e não ter concurso para perito. Existe uma postura ideológica em parte do governo que quer matar a nossa carreira. Não colabore com essas pessoas. Paulo. Bom, como já foi pontuado, o modelo do Ateste-Med, por todos esses elementos que são característicos dele, é um modelo extremamente falido, é um modelo que substitui o parâmetro definido tanto pela Constituição como pela legislação infraconstitucional, que estabelece que a condição
para a concessão do benefício previdenciário é a verificação da incapacidade laborativa, e o ATEST-MED substitui esse elemento da incapacidade pela avaliação de doença, e que nem a avaliação de doença porque, na verdade, é a avaliação de um papel. Nós temos reunido diversos casos a respeito de atrocidades cometidas nessa sistemática de avaliação, de análise documental, que mais uma vez, cumpre salientar, uma análise precária, uma análise extremamente frágil, e que, no contexto global, só tem como objetivo abrir as portas dos cofres públicos, obviamente que para fortalecer os sistemas de fraude que há muito tempo já se instalaram no INSS, e com mais essa abertura se sentem ainda mais propensos a cometer esses ilícitos contra a autarquia previdenciária e contra o Estado. Então, a gente renova o pedido para que todos os senhores e senhoras, quando se depararem com análises esdrúxulas, que encaminhem para a ANMP, para que a gente possa fazer a curadoria desses casos e atuar junto aos órgãos de controle, junto à administração e junto ao Poder Judiciário, para desfazer esse grande engodo que foi colocado para a Perícia Médica Federal. Veja, quando o doutor Francisco fala das múmias que estão sendo descongeladas, são essas pessoas, seus chefes da gestão, desprovidas de conhecimento técnico sobre a perícia. Eles não têm nenhuma responsabilidade com a nossa carreira. O que eles querem apenas são os cargos. Se você vê as nomeações, pessoas que por lá passaram, que nada fizeram, estão regressando. E tantas outras vão regressar. A fidelidade dele elas são apenas ideológicas. Então, por favor, abandonem quem ainda está, o ATEST-MED, como disse o ministro, que é outro que não sabe absolutamente coisa nenhuma, está dizendo que o ATEST-MED veio para ser uma coisa perene. Que perene? Ele vai transferir a carreira para uma coisa absurda dessa. Até a eleição, depois esquece, perito. Não vai existir mais. E vocês estão colaborando. Por favor, nesse sentido, vamos passar para outro tópico, que ainda existe um agravante maior. É que esse povo, eles não têm dúvida que eles já estão fazendo a gestão da perícia com base num sistema de governo que é uma ditadura deles. Eles acham que o país já vive uma ditadura. Eles se anteciparam e estão fazendo arrazoado de ofício, se amparando na justiça, e não foi isso que o juiz disse. Simplesmente está implícito que ali você está fazendo um direito ao movimento paredista, que ali é greve. E como tal, o perito tem que ter a discricionariedade, sim, de não querer pagar, de atribuir a sua falta por movimento grevista e ter seus dias paralisados. Isso é o mínimo que pode ser dado, fora as outras variáveis, que quem escreveu aquele ofício não sabe português nem pela hora da morte. Faz uma coisa truncada, cheio de pegadinha, na verdade, fez sem querer fazer. É como se ele quisesse dar, não dando. Sabe, a gente tem que usar aqui desse outro português que vocês conhecem bem, da outra presidenta, porque tamanho foi o ofício do SEI. Então, nós estamos tomando providências, ninguém se alvoroce, ninguém se precipite, porque nós estamos indo ao judiciário, sim. Doutor Paulo Vitor vai falar daqui a pouco sobre isso. Não é possível, portanto, não se acovardem, não se intimidem por eles estarem aplicando lá as 3 perícias. Tem gente que não vai conseguir fazer uma e ele bota até 3. Como até 3? Se o próprio número dos dias que eles disponibilizaram são insuficientes.
Então, é isso que a gente pede a todo mundo, e como bem sinalizou o doutor Francisco, março é logo ali. Francisco. A gente pede para os peritos simplesmente ficarem calmos e não vão cumprir essa agenda imposta de 3 por dia a partir do dia 27, até que a ANMP, através do seu departamento jurídico, informe como que vai ser feito esse cumprimento de reposição, porque o perito tem direito de escolher como vai fazer essa reposição. Tem perito que está fazendo já a reposição de recesso e a agenda pulou para 17 com esses 3 por dia. Tem perito que não quer repor, e mesmo quem aceite a reposição, falta lições básicas de matemática e português para a gestão que está agora no cargo, porque 9 dias úteis vezes 3 dá 27, o que seria insuficiente para pagar 36 perícias, caso venha a ser feita essa reposição da forma como eles querem. Então está tudo errado, tudo feito nas coxas, tudo mal feito, como tudo dessa gestão, né? Eu até peço desculpa às múmias. As múmias provavelmente são mais inteligentes do que quem está no cargo agora. O ministro falou que a teste médio vai ser perene. Perene é a imbecilidade, a incompetência dele e de seus comandados. Então, fiquem tranquilos. Ninguém vai fazer nada até que o judiciário nos ouça e defina sobre essa questão, porque não pode ser dessa forma. Tá? Eles têm que respeitar alguns direitos básicos que eles não estão respeitando. Isso, na verdade, é um teste. Se a categoria aceitar essa imposição de agenda goela abaixo, amanhã eles acabam com as 12, que é o grande sonho deles, e voltam para as 18 perícias. Por isso, a importância que te pede de quem aderiu ao bônus, tome cuidado, não aceite essas coisas. Por isso que a gente lutou contra o bônus da forma como está agora, porque era um pretexto para acabar com as nossas 12 perícias. Eles não aceitam essas 12 perícias. E a gente ajudando a matar isso. E é mais uma etapa para matar isso, essa imposição maluca de 3 perícias por dia a partir do dia 27. É uma coisa absolutamente sem senso. E esse limite de 3, com certeza, é para proteger quem já está fazendo 2 perícias extras por dia, porque o sistema não aceita acima de 18 por dia. É tudo calculado. Paulo. Bom, para começar, é importante a gente salientar que, nos termos da decisão do ministro Mauro Campbell, a decisão que determinou a manutenção daqueles percentuais elevados durante a paralisação, que lá no finalzinho ele fala em determinar a reposição das paralisações ocorridas em janeiro, não foi especificada a forma como seria levada adiante a compensação do trabalho não executado. Ocorre que, justamente por conta dessa ausência de especificação por parte do ministro, a atual administração, a atual gestão do Departamento de Perícia Médica Federal se aproveitou disso para justamente fazer o que vem fazendo ao longo do ano de 2023 e agora também no ano de 2024, que é ameaçar, que é punir, que é coagir e que é prejudicar o perito que está engajado, que está imbuído no exercício do cargo da melhor maneira possível. Então, assim, existem inúmeros peritos que pretendem repor, mas que justamente enxergam nesses vícios que foram cometidos por parte da gestão um obstáculo intransponível para poder realizar a compensação do trabalho. Então, a gente, de novo, renova a orientação que foi dada pelo Dr. Argolo, pelo Dr. Francisco, em relação a essa espera sobre uma nova orientação da associação. Desde o primeiro momento em que recebeu o conteúdo do ofício circular número 11, que foi divulgado na segunda-feira, a associação já tomou medidas imediatas, já oficiou o próprio Ministério da Previdência Social para expor para o Ministério da Previdência a total incompatibilidade desse ofício com o que se esperava de diretrizes para a reposição do trabalho não executado e, de maneira contínua, a associação vai ao Poder Judiciário, obviamente, para tratar sobre essa excrescência e pedir ao ministro Mauro Campbell que intervenha para justamente afastar por completo essa modalidade esdrúxula de compensação, que não leva em consideração nem as instruções normativas que tratam sobre a matéria e muito menos o último termo de reposição, que foi aquele firmado ao final da greve de 2022.
É justamente por esse motivo que a gente também solicita que todos os peritos que ainda se mantêm ao lado da gestão, que enxerguem esses elementos como sinais concretos de que há sim uma intenção cada vez mais forte e intensa de extinção da carreira e de eliminação de todas as garantias que vocês atualmente possuem. Colegas, finalizando, não se esqueçam, março é logo ali. Mantenham-se mobilizados. Nós precisamos da carreira mobilizada, categoria mobilizada. Vamos à luta. Não ao teste médio com esse formato, declinem. E não realizar reposição enquanto perdurar essa ditadura. A ditadura no Departamento de Perícia Médica está instalada. Nós vamos lutar contra essa ditadura.